Bom dia, você que nos assiste, nos acompanha no programa Daqui para Frente, seja bem-vinda, bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre cristofobia ou cristifascismo. O presidente, em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, apelou às nações para que lutem contra a cristofobia. Cristofobia é uma das formas de descrever as perseguições que sofrem cristãos, onde a pregação da fé cristã é proibida. Porém, isso não acontece apenas com a fé cristã. Acontece com toda confissão de fé que destoe da confissão religiosa oficial ou do ateísmo oficial ou da confissão majoritária. No Brasil, não sofremos de cristofobia. Porém, graças à ascensão de um movimento que tem sido chamado de cristifascismo, tem havido, sim, perseguição religiosa e de outras ordens no Brasil. Cristofascismo, aliás, é uma construção equivocada, que é a palavra que as pessoas usam. Deveria ser mesmo cristifascismo, uma vez que não há na figura do Cristo nada que poderia ser identificado com fascismo. Porém, há sim pessoas que desenvolveram uma aberração que poderia ser chamada de cristianismo fascista ou cristifascismo. Não só no Brasil, mas nos vários países que já viveram o fascismo. O presidente, inclusive, tem sido acusado de capitanear esse movimento cristifascista. E boa parte dos evangélicos está sob acusação de participar e de fomentar esse cristifascismo, que consiste em invocar o Cristo para justificar atos ou ações de fomento de tudo que tem a ver com fobias sociais em relação às mulheres, à população LGBTQI+, aos pretos e pretas, aos pobres, aos povos originários, além de ataques a outras confissões religiosas, principalmente de matriz africana. Não há cristofobia no Brasil. Basta olhar para os lados. Em poucos lugares do mundo, Cristo está tão presente no cotidiano do povo como no Brasil. Símbolos cristãos espalhados por todos os lados, casas, lojas, carros, inclusive em repartições públicas, apesar da Constituição declarar o Brasil como país laico. A pessoa do Cristo é proclamada no Brasil em prosa e verso. Festas populares o invocam de uma ou de outra forma. Não há cristofobia no Brasil, mas, infelizmente, há cristifascismo, que é o que desperta angústia em todos os cristãos, incluindo evangélicos, que sempre souberam do Cristo como modelo maior de amor à humanidade. Afinal, foi Cristo quem disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, William, como você vê isso, essa relação entre cristofobia e cristifascismo? Bom dia, Ari. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT, no programa Daqui para Frente. Prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui para discutirmos assuntos do cotidiano felizmente, dos nossos dias. Bom, Ari, eu gostei muito dessa observação sua, no qual você faz a diferença entre a questão cristifascismo do que cristofascismo. Realmente, como o próprio Cristo disse, não há nada nele em mim, não há nada, né, de fascismo no Cristo. Sim, infelizmente, muitos utilizam da fé cristã ou da religião cristã para práticas autoritárias e, infelizmente, nós vivemos muito hoje essa relação. Então, quando olhamos aquilo que é chamado de cristofobia,
se formos analisar a partir do texto, por exemplo, de Mateus capítulo 25, em que Jesus vai utilizar as figuras de homens e mulheres, de seres humanos, em que tem a sua vulnerabilidade, como aquelas pessoas que não têm casa, não têm roupa, que estão presos, né? Tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive frio e não me vestiste, tive preso e não me visitastes, tive também acamado e não me visitaste. Essas figuras em que Cristo traz para si, se formos olhar cristofobia a partir desses personagens, sim, é uma boa pensarmos que existe sim cristofobia. Existe sim, até por parte de muitos daqueles que se dizem cristãos, existe sim uma cristofobia, utilizando o contexto de Mateus capítulo 25, em que Jesus se vê, na realidade, como essas pessoas que estão em vulnerabilidade. E diante daquilo que é colocado hoje, como o neoliberalismo coloca, nessa idolatria de mercado, apoiado por essa religiosidade cristifascista, então, sim, até mesmo os cristifascistas são cristofóbicos, porque eles têm fobia às pessoas mais vulneráveis, a ponto de tentar deturpar textos bíblicos que apoiam a caridade, que apoiam o amor ao próximo. Então, utilizando a base, por exemplo, de Mateus 25, realmente, até mesmo muitos daqueles que se dizem cristãos, sim, são cristofóbicos. Então você está dizendo, você está aparecendo, aí você está dizendo que os cristifascistas é que são cristofóbicos. Ou Exatamente. seja, Exatamente. Essa gente que Eles não usa conseguem. Cristo, essa gente que usa o nome de Cristo para sustentar a sua aversão, não é? a outras confissões religiosas, ou que usa Cristo para demonstrar o seu ódio aos pretos, às pretas, às religiões de matriz africana e outros, esses sim é que são cristofóbicos. Ou seja, você está dizendo que o cristifascismo é que é cristofóbico. Ou seja, exatamente, você à tona um outro tipo de cristofobia. Porque há, sim, cristofobia nas nações que rejeitam a pregação do Cristo, mas não rejeitam só a pregação do Cristo, rejeitam qualquer pregação que não seja comum à sua fé. Mas você agora está inaugurando um novo dado, que é esse cristifascismo, que é composto dessa gente que usa o nome de Cristo para prejudicar os pobres, para aumentar o racismo, para aumentar a vulnerabilidade, para explorar os necessitados. Essa gente, sim, é que é cristofóbica. É isso que você está dizendo? Exatamente, Ari, exatamente isso. E o pior em tudo isso é ver essa manipulação a partir de um governante de uma nação como a nossa, de utilizar um termo em que, na sua mente, na sua ideologia, trará algum benefício por parte de um grupo religioso. No caso, os evangélicos, no caso, os cristãos, católicos, no caso, aqueles que são mais, vou chamar assim, mais ortodoxos na sua religiosidade. Então, ele vai manipular um termo que, na realidade, como você bem disse, muitos... Isso, ótimo, fundamentalistas, ótimo. E em muitos lugares, como você bem disse, várias nações têm no seu estatuto a impossibilidade de o seu cidadão ter outra religião. Não somente o cristianismo, mas qualquer outra profissão de fé, ela é proibida. Então, ele vai tocar em algo que é sensível à fé de muitos fundamentalistas para tentar manipular
né, até as próximas eleições, como fez na última eleição, para tentar agarinhar pessoas que venham para o seu lado, que venham realmente continuar votando, para ter a sua base de apoio. Infelizmente, é uma manipulação a partir da fé, infelizmente. Então, você trouxe um dado muito interessante, porque o que você está propondo é que toda essa manipulação religiosa em nome de Cristo, seja essa manipulação que engana o povo dizendo que ele vai ser curado se ele doar mais, se ele der mais dinheiro e se ele fizer sacrifícios, então o sujeito sai por aí doando o seu parco dinheirinho, um dinheirinho, inclusive, que ele ia usar para necessidades básicas, porque foi enganado pelo líder religioso. E também você está dizendo que esses caras que estão indo lá apoiar o governo sem nenhuma crítica, que apoia todo esse movimento de perda dos direitos dos trabalhadores, que apoia esse uso do nome de Cristo para provocar ainda mais miséria no país, que essa gente que eu chamo de cristifascista é de fato cristofóbica. Então, por exemplo, aquele jovem lá que ameaçou o padre Júlio Lancelotti é um cristofóbico, ele é um cristifascista, porque se você for falar com ele, ele vai dizer que é de algum segmento cristão. Aí, na verdade, ele é cristofóbico. Por exemplo, aqueles narcotraficantes que criaram um chamado Complexo de Israel, que se declaram evangélicos, eles são cristifascistas. E aí você está dizendo que os cristifascistas são cristofóbicos. Isso é fantástico, essa é uma ótima colaboração. Ari, o texto sagrado lá em Atos Apóstolos vai lembrar do apóstolo Paulo, ainda Saulo, que ao se alinhar à liderança religiosa, se alinhando à liderança religiosa, às autoridades daquele tempo, ele vai perseguir aquela minoria que eram os cristãos. A partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, a partir do momento que Jesus se apresenta para ele, ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser, então, perseguido. Então, a realidade cristã, a experiência da fé cristã, faz com que o perseguidor ele se torne, então, perseguido. Porém, hoje, dentro do cristofascismo, há algo completamente o contrário, o oposto disso. É algo antagônico, existe um contraste aí. Porque aquelas pessoas que deveriam, então, estar na perspectiva, né, de agora ser perseguido, querem ser perseguidores. Só que no cristianismo ou na fé cristã, a partir do texto sagrado, isso não existe de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Aquele que era perseguidor deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido. E se não há perseguição, ele se alinha àquelas minorias no sentido de estar ao lado para promover o amor, a caridade, a unidade cristã, para demonstrar em suas atitudes a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, aquilo que acontece hoje, essa ideia de cristianismo que vai querer perseguir o outro devido a uma questão de um pensamento político ou uma questão de fé diferente da sua, não tem nada a ver com as escrituras sagradas, não tem nada a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta para continuar a falar sobre cristofobia e cristifascismo. Você já viu que o William pontuou que a cristofobia, como perseguição àquele que quer pregar Jesus Cristo, não existe. Mas há uma cristofobia promovida pelos cristifascistas, que são os que usam o nome de Cristo para perseguir outras pessoas. Estes, sim, é que são cristofóbicos. Muito interessante. Continue conosco. Voltamos após o intervalo.
Muito bem, estamos de volta. Estamos falando sobre cristofobia ou cristifascismo. Nosso assunto nasce da fala do presidente da República Federativa do Brasil na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que sempre é levada a efeito pelo Brasil. O Brasil é sempre a primeira nação a falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, é sempre aquela que abre a Assembleia. É um privilégio que nós temos desde sempre, por várias razões, e claro que é uma honra, sem dúvida alguma. E aí o presidente, na sua fala, pede às nações que não tolerem a cristofobia. Por cristofobia, ele está pensando, trazendo à memória de todo mundo, a perseguição aos cristãos nos países de religião oficial ou nos países onde há a maioria de outras religiões que não permitem aos cristãos que preguem a sua mensagem e, a bem da verdade, não permitem aos cristãos e não permitem a ninguém que pense diferente deles. Perseguem outras religiões também, não é só a religião cristã que é perseguida. E aí, eu comecei o programa dizendo que cristofobia no Brasil, do jeito que o presidente menciona, ou seja, que os cristãos são proibidos de pregar sua mensagem, que isso não existe, que o Brasil tem Cristo em alta conta e a gente percebe a homenagem ao Cristo em todos os cantos do Brasil, haja vista, por exemplo, o Cristo Redentor e tantos outros sinais de que o brasileiro tem por Cristo a maior consideração, de um modo geral. Mas eu mencionei que no Brasil não tem, portanto, essa cristofobia clássica, que é perseguição tentando impedir a pregação da mensagem cristã, mas tem cristifascismo, que é justamente o uso da fé cristã para promover opressão. Então, a gente tem visto perseguições às religiões de matriz africana, a gente tem visto até aqui e ali perseguição ao Islã, principalmente a mulheres. A gente tem visto também o uso da fé cristã para apoiar tudo que prejudica os trabalhadores, que acabou gerando fome, gerando desemprego, gerando precarização do emprego, perda dos direitos trabalhistas, tudo isso apoiado por esse cristifascismo que acreditou nessa mensagem de que tinha um governo cristão e aí, de repente, esse negócio de governo cristão virou um governo opressor. E aí eu disse, isso é cristifascismo. Mas o William trouxe um dado muito importante. Ele disse que os cristifascistas, esses que apoiam esse desmando, esse liberalismo desenfreado, esse desemprego, essa miséria, que apoiam o descaso com a pandemia, esses cristãos, que eu chamo de cristifascistas, porque usam o nome de Cristo para promover a opressão, o William trouxe o dado de que esses cristifascistas que são, de fato, cristofóbicos. Eles estão agindo contra o Cristo. E trouxe um elemento muito interessante, que é quando os famintos não têm a sua fome saciada, os sedentos não têm a sua sede saciada, os forasteiros não têm os seus direitos reconhecidos, os nus não têm mais direito à moradia, não têm mais direito à escola, não têm mais direito a trabalho, não têm mais direito a salário digno, não têm mais direito a transporte, os enfermos não são mais assistidos, aliás, são entregues à sua própria sorte, e os
presos, estão lá sendo, na verdade, alvo de uma vingança institucional ao invés de um trabalho de correção. Quando isso acontece, diz o William, isso sim é cristofobia. Muito interessante essa colocação do William, e eu queria continuar conversando com o William sobre isso. Eu me lembro da passagem de Jesus com a mulher samaritana, em que os judeus e os samaritanos tinham visões diferentes sobre a fé, mas que Jesus não em nenhum momento atacou a mulher samaritana, mesmo reconhecendo as diferenças que eles tinham de fé, a tratou com dignidade tal que ela, saindo do encontro com Jesus, foi buscar os seus cidadãos e trouxe um montão de gente para ouvir Jesus. Então, hoje, William, os cristifascistas estão fazendo exatamente o contrário do que Jesus Cristo fez com a mulher de Samaria? Exatamente, Ari. Felizmente, existe essa realidade que você bem colocou para todos nós. E pior em tudo isso, uma palavra que vem à minha mente é a insensibilidade social. Insensibilidade social. Volto já à sua colocação a respeito desse histórico, né, da mulher samaritana, mas ainda pensando a respeito do texto de Mateus 25, o que me vem à mente é uma tentativa de criar realmente uma cultura de insensibilidade social para essas pessoas, para que realmente nós praticamente criminalize ou rejeitemos qualquer tipo de sensibilização para essas pessoas ou para benefício dessas pessoas. Qualquer relação de caridade, de amor com as pessoas mais vulneráveis é algo colocado hoje de forma pejorativa. Inclusive, há irmãos nossos, até pastores, que vão escrever, tem teólogos aí que escrevem livros a esse respeito, tentando denegrir aqueles que estão hoje em condições de rua, chamando eles de nomes que a gente não pode nem pronunciar muitas das vezes aqui. Então, é algo absurdo o que esses cristifascistas fazem, que são verdadeiramente cristofóbicos. E trazendo essa ideia que você trouxe da mulher samaritana, fica mais claro ainda para a gente. E o que aconteceu com ela, infelizmente, aqueles que deveriam estar na posição de Cristo, aqueles que se dizem igreja, são entendedores ou se sentem corpos de Cristo, ou seja, deveriam estar na posição em que Cristo estava, agora estão na posição oposta daqueles que estão acusando essas pessoas. Eles são hoje os acusadores. E interessante a gente lembrar que a palavra diabo quer dizer, né, acusador. Então, você está dizendo que esse movimento que começou acreditando que Deus devia estar acima de tudo, acabou se tornando um movimento em que Deus está para cima de tudo e de todos, não é? Deus está sendo usado para dar a eles a licença de ir para cima de todo mundo, atacar todo mundo, condenar todo mundo e promover uma situação de verdadeira miséria, porque o Brasil voltou à miséria, né? E outra coisa nessa história, essa é outra coisa nessa história de Deus acima de todos. O Deus nós, na nossa teologia, nós entendemos que só existe uma forma de nós enxergarmos a Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo nós conseguimos ver Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. E a Bíblia vai dizer para a gente que Cristo, o Deus, conforme nós acreditamos, ele é chamado Emanuel. Não é Deus acima de todos, é o Deus entre vós. É Deus que está no meio de vós. Ele não está acima. Ele mesmo veio dizer que ele não veio para estar acima,
Ele veio para estar abaixo, porque ele veio para servir. E o chamado dele não é para estarmos acima de ninguém, mas para que possamos servir. Todos nós, aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor, tem que ser servo de todos. Então, Cristo nos ensinou o caminho do serviço, do amor, da bondade, da misericórdia e o caminho, portanto, de socorro aos necessitados. Então, toda vez que a gente falta com socorro aos necessitados, a gente virou cristofóbico, não é? Porque Jesus disse, citando Mateus 25, quando vocês não deram de comer a um destes famintos, foi a mim que vocês negaram comida. Quando vocês não deram água a um desses sedentos, foi a mim que vocês negaram água. Aliás, daqui a pouco não vai dar para oferecer água para ninguém, porque a água está sendo privatizada, não é? Então, você vai chegar uma hora que você não vai ter dinheiro para pagar a água que você bebe e não vai ter dinheiro para ofertar água para nenhum sedento, né? Então, isso é cristofobia. Rapaz, então nós realmente nos tornamos um país de governo cristofóbico. Então, o presidente pediu para as outras nações terem atenção fobia, nesse sentido. mas, na verdade, o governo dele se tornou cristofóbico. E ele, então, é um cristifascista. Então, ele e todo mundo que o apoia, né? São cristifascistas. E esses cristifascistas são necessariamente, por definição, cristofóbicos. E aí você cita aquele teólogo que escreveu incentivando as pessoas a abandonarem aos seres humanos em situação de rua, né? Diz que a caridade cristã apenas alimenta vagabundo e que estão de abandonar isso. Então, você está dizendo que aquele escritor é, na verdade, um cristofóbico. Perfeito. Isso é comigo e com você, irmão. Eu e você precisamos abandonar qualquer ataque a Jesus Cristo. E a gente precisa abandonar, principalmente, qualquer uso do nome de Cristo para atacar quem quer que seja, para destruir a vida de quem quer que seja, para destruir os pobres e os vulneráveis. Isso é cristifascismo. E tudo que o cristifascismo faz é cristofobia. É comigo e com você, daqui para frente.